Olá, seja bem-vindo para esse vídeo. Se você não me conhece, eu sou o Fred e você está no canal do Empreendedor Digital WordPress, o canal mais especializado para quem quer diferenciar o seu negócio na internet, quer construir projetos digitais, seja um site, blog, enfim, quer ganhar dinheiro com a internet ou até mesmo levar sua empresa para os meios digitais, sempre com muito profissionalismo e bom gosto. E se você ainda não viu a parte 1 e 2, eu recomendo que você assista primeiro antes de começar esse vídeo, porque essa é a parte 3 de um processo onde a gente vai criar uma landing page profissional, seguindo o exemplo do site da empresa Conceito. Então, nas aulas anteriores a gente viu como construir um topo e um rodapé e o início da página utilizando o WordPress com o Elementor na sua versão paga, o Elementor Pro. Para quem não conhece, o Elementor é um plugin de Page Builder que facilita a criação de sites profissionais utilizando vários recursos de arrasta, clique e arrasta. Então eu recomendo que você revise os vídeos anteriores para que você não perca nenhum detalhe e entenda como que a gente chegou até esse momento, certo? E eu gostaria de aproveitar para te avisar que em breve estarão abertas inscrições para o nosso curso, o curso Web Evolution, aprenda a criar sites lucrativos do absoluto zero. Então, se você não sabe nada sobre criação de sites, programação, não se preocupa, porque esse curso é para você que quer começar a ter uma presença digital, quer trazer a sua empresa para a internet ou quer começar a trabalhar com empreendedorismo e marketing digital. Então, fique atento porque em breve as inscrições vão se abrir e eu vou colocar o link para você fazer seu pré-cadastro, sua pré-inscrição, para você até garantir a sua vaga, para a gente organizar melhor, porque a turma é limitada e o prazo para inscrição vai ser muito curto. A gente quer uma turma bem focada, uma turma bem simples, para poder ter o máximo de desempenho. Então, não perca, fique atento. Se você ainda não segue a gente no Instagram, Empreendedor Digital WordPress, curta e se inscreva no nosso canal também no YouTube, porque aí você vai ficar por dentro de todas as novidades. Toda semana tem vídeo novo, então fique atento aí, certo? Então vamos lá, vamos começar, porque a gente tem ainda muito caminho para percorrer. Ok, então, na última aula a gente parou aqui nessa primeira parte do site, na introdução da parte institucional, falando um pouquinho sobre o institucional da empresa, certo? E agora a gente vai seguir adiante, criando as seções serviços, nosso produto, orçamento e essa parte de localização e contato, certo? Para isso, a gente vai entrar aqui dentro do WordPress, vamos ir até a nossa homepage, e a gente clica aqui em editar com Elementor. Certo, uma vez aqui que a gente está dentro do Elementor, agora a gente vai precisar descer um pouquinho e criar uma nova seção. E essa seção ela vai ter duas colunas. Eu clico aqui e eu já posso começar a pegar as configurações dessa seção anterior aqui. Ah, Fred, mas como assim pegar as configurações dessa? É um atalho muito simples, que facilita para a gente, agiliza o processo, que é esse aqui, ó. A gente clica com o botão direito, em vez de editar seção, eu vou copiar, porque eu quero pegar já essa informação de espaçamento interno no topo e embaixo. Então eu venho aqui nessa seção nova, clico com o botão direito e colo o estilo. Prontinho. Agora a minha seção pegou essas informações da seção anterior. Por que eu fiz isso? Esse é um processo muito conveniente para mim, porque assim eu consigo manter o padrão de espaçamento que eu estou utilizando na seção anterior. Então assim, para você ter um site bem bacana, um site bonito, interessante, agradável de se ver, alguns padrões de design precisam ser seguidos, e um deles é esse, é a questão de espaçamento e de padrão. Então, com isso a gente consegue manter uma padronização dos elementos, dos espaçamentos, certo? Então vamos lá. A próxima coisa a se fazer é, nessa seção de serviços, a gente tem um gradiente no background, né? Então eu venho aqui
nessa seção eu edito, eu venho aqui na abinha estilo e eu venho aqui, ó, tipo de fundo. O primeiro tipo, ele até informa como clássico, onde eu posso utilizar uma cor. Veja que ficou uma cor para o background, ou eu posso utilizar uma imagem, certo? Mas nesse caso eu vou utilizar um gradiente, onde eu vou utilizar um cinza como a cor primária, né? E a cor secundária eu vou colocar branco. Então assim eu consigo fazer aquele efeito de esfumaçado, né? Do cinza para o branco, sumindo, certo? E aqui eu vou deixar esse cinza bem clarinho, bem discreto. Ok? Vamos ver se está parecido, ó, tá quase igual ao do nosso exemplo. Então assim, acredito que esse cinza aqui ele já atenda ao nosso propósito, bem clarinho, certo? O próximo passo agora eu vou utilizar um título, um texto, um botão e 3 imagens, ok? Então, para isso, eu posso separar essa informação, esse conteúdo, em 4 colunas. Veja só, aqui na primeira coluna eu coloco para serviços e o texto e o botão, e as outras 3 colunas eu coloco as imagens. Então, ao invés de 2 aqui, como eu comecei, eu já posso adicionar mais 2 colunas, certo? E para seguir esse estilo de texto, para manter um padrão, eu posso vir aqui, duplicar esse texto, eu clico e arrasto ele para cá, certo? E aqui eu já tenho o meu texto. E o botão a mesma coisa, eu vou duplicar aqui, arrasto e coloco aqui. Aí, com isso, eu não preciso configurar do zero o meu texto, fazer todo o estilo do zero, assim como para o botão também. Eu já aproveito e eu troco apenas o conteúdo aqui, certo? Então, agora eu venho aqui, seleciono o texto. Eu vou vir aqui trocar esse texto. Lembrando que a gente, toda vez que for colar um texto aqui, ativar o botãozinho de colar como texto, para não vir informações ocultas dentro do texto, metadados, enfim. Eu vou colocar um negrito aqui, nessa parte do texto. Certo. Agora, eu vou mudar o texto do botão para conheça nossos serviços. E mantenho dessa forma aqui. Veja que agora sim, o processo de criação, não sei se você conseguiu perceber isso, mas conforme a gente vai criando elementos dentro do nosso site, o Elementor possibilita isso, agilizar o processo, fazendo essas ações de duplicar e só trocar o conteúdo. Assim a gente consegue manter o estilo, um padrão, a gente consegue criar um padrão para o site e ao mesmo tempo agilizar bastante o processo de criação, porque a gente não precisa ficar fazendo tarefas repetidas. O próximo passo aqui eu vou colocar as imagens. Eu venho aqui, eu vou adicionar. Novamente eu vou duplicando e vou arrastando para o lado. E agora eu vou subir aqui para o site a minha primeira imagem. Então eu vou lá na minha pastinha, que já está toda separada. Veja só. Eu já tenho aqui as imagens prontas. E agora eu vou só colocar. A primeira vai ser automação. A segunda aqui, soluções industriais. E a terceira, soluções sustentáveis. Com isso, a gente já deu um grande passo aqui. Já colocamos as imagens, certo? Ficou faltando apenas o título, serviços. Então, eu vou vir aqui nos elementos, cabeçalho, arrasto, posiciono ele aqui. E eu vou trocar aqui por serviços. O alinhamento é para a direita. E eu posso aumentar um pouquinho aqui a fonte. Vou colocar 40. Ok. A cor do texto é um cinza, o azul mais escuro, certo?
Só tem um detalhe aqui, esse botão ele está muito espaçado aqui, ele não está alinhado certinho, então vamos editar esse espaçamento dele. Eu venho aqui em editar, estilo, e o padding dele, que é o espaçamento interno, eu vou colocar 0, certo? A mesma coisa eu posso fazer aqui. Eu vou editar esse botão de cima, eu venho em estilo, e o padding, que é o espaçamento interno, eu vou zerar. Prontinho, agora ficou alinhado à direita, certo? Ah, mas no caso aqui o nosso texto e o título é alinhado à esquerda, então a gente tem que mudar. A gente volta aqui para o título, conteúdo, à esquerda, o texto também. Eu posso vir aqui, ó, alinhamento à esquerda e o botão a mesma coisa. Eu venho aqui em conteúdo, prontinho. Feito isso, acredito que a gente... Ah, um detalhe, os serviços é em caixa alta, então eu clico aqui para editar o cabeçalho, venho estilo, tipografia, transformação, maiúsculo. Prontinho, acho que ficou até um pouquinho maior, vamos ver 35 aqui. Esse ficou, isso, 35 ficou ideal. Feito isso, eu posso vir aqui e eu vou ver agora como que ficou no modo responsivo mobile, né? A gente pode ver que aqui o título é interessante a gente manter ele centralizado. O texto e o botão já ficaram, porque pegou as configurações da seção anterior e como a gente viu na aula anterior, a gente colocou para essa seção aqui o texto centralizado, então ele já pegou essas informações. E as imagens já se readequaram a esse formato, esse tamanho da tela. Então a gente não vai ter problema quanto a isso. Feito isso, agora a gente vê na versão para tablet como que ficou. Na versão para tablet eu já achei que ficou muito apertado aqui esse texto. Então nesse caso aqui eu posso vir aqui na coluna, editar coluna. E eu vou colocar o tamanho dela em 100%. A coluna agora ficou com 100% de tamanho. E aqui embaixo as imagens ficaram melhor posicionadas. Então vamos começar a customizar isso aqui para ficar melhor. O texto aqui alinhado ele não fica interessante. Eu posso selecionar ele e manter ele para a esquerda. Assim como o botão. Para a esquerda. E agora eu vou dividir... na verdade eu vou distribuir melhor essas imagens ao longo desse espaçamento aqui. Então, como são 3 imagens, acredito que se eu colocar 33 aqui, vai pegar e distribuir o espaço igualzinho. Então, se a gente dividir 100%, né? 100 por 3... dá 33,33, né? Uma dízima. Então, acredito que dessa forma ficou bem melhor, mais agradável para ler, certo? Agora, eu posso vir aqui e atualizar. Com isso, a gente concluiu aqui a nossa parte de serviços. E, para ver como ficou, eu venho aqui no ícone do olhinho. Vamos ver. Prontinho, aqui a gente tem a nossa primeira seção. E agora a gente tem a segunda seção, que é a seção de serviços. Ela ficou pronta, muito bacana aqui, certo? Agora a gente vai fazer a próxima seção. Um detalhe, acabei de ver. Aqui o texto ele está alinhado pelo topo. E nessa seção aqui ficou alinhado centralizado, certo? Então esse é mais um detalhe. Vamos voltar aqui. Isso já é uma questão de gosto, né? Se você quiser, até gosto e parte estratégica aí do seu design. Se você quiser manter o texto centralizado com as imagens, né, dentro aqui dessa seção, tudo bem. Agora, se não, você pode vir aqui em editar seção, layout, e aqui, ó, alinhamento vertical, você coloca superior. Que aí o texto fica alinhado no topo, em relação às imagens, né, e os demais conteúdos. Então, todas as colunas, o conteúdo de todas as colunas, eles vão ficar centralizados pelo topo, certo?
Ok, vou atualizar aqui, porque a gente está seguindo aquele exemplo. O próximo passo agora é fazer essa seção aqui, produtos e orçamento. Essa seção ela já tem uma particularidade, né? É uma seção bem assim, peculiar, porque a gente vai utilizar ela no tamanho full width, né? De um lado ao outro da página. E as duas seções, as duas colunas, elas ficam bem coladas, então elas se encontram aqui, ela não vai ter espaçamento igual nos outros casos aqui, elas vão encostar uma na outra. Então vamos lá, vamos ver como que faz isso. Primeiramente a gente vai criar aqui uma seção nova, eu não vou copiar o estilo das outras seções, porque essa aqui ela tem um estilo particular dela, então eu venho aqui, ó, eu vou criar uma seção com duas colunas. E o pulo do gato é esse aqui. Eu vou colocar uma imagem, uma cor de background, só para você poder ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui uma cor aqui, cinza, que aqui dá para ver. Veja que aqui, ó, as colunas, elas estão centralizadas, né? As duas estão centralizadas dentro da seção, certo? Só que essa parte agora, ela não vai ficar centralizada, ela vai encostar de um lado ao outro. Então, a gente vai precisar fazer uma configuração que é essa aqui, ó. Eu venho aqui, eu vou editar a seção, eu venho aqui na abinha Layout, e eu vou fazer isso aqui, ó. Espaçamento da coluna, sem espaçamento, certo? E eu vou colocar aqui, ó, largura do conteúdo, em vez de ser boxed, eu vou colocar largura total. Agora veja que a coluna está encostando nesse lado e a outra coluna encosta até o outro. Então isso faz com que a gente aproveita todo o espaçamento da página, certo? Independente do tamanho da tela do seu computador ou do computador de quem for visitar o site, essa coluna ela vai encostar de um lado ao outro, certo? Ok. Seguindo adiante, a gente vai começar aqui. Primeiramente, a gente precisa de dois títulos, né? Um mais fino e um mais grosso, um texto e um botão. E o mesmo vai acontecer para o lado de cá. E uma imagem de fundo. Então, a gente vem aqui nos elementos, eu vou adicionar um título. Eu vou pegar esse título aqui, duplicar. Eu vou pegar esse texto aqui, porque o texto a gente vai manter o padrão dele. Então, eu posso duplicar esse texto aqui. Eu vou arrastar ele para cá. E o botão eu vou criar um novo. Eu vou vir aqui nos elementos. Botão. Colei um novo aqui. Agora, vou começar a editar essas informações. Primeiramente, eu vou pegar esse título aqui, eu vou mudar ele é branco, a cor. Então, eu já vou colocar branco aqui. E a tipografia, o peso dele é bem fininho. Nem tanto, né? Pronto. Aqui, eu acho que já ficou um tanto bom. O texto de baixo, a mesma coisa. Eu vou mudar a cor. Veja que primeiro eu estou colocando os estilos aqui. Eu ainda não estou trabalhando a questão do conteúdo. Eu estou apenas estilizando. Você pode fazer dessa maneira, ou se você quiser já ir trabalhando no definitivo, não tem problema, certo? Eu vou alinhar aqui os títulos, ficou faltando alinhar. Eu estou fazendo isso mais para te mostrar como que faz a questão da estilização, certo? Ok, agora eu vou alinhar aqui o botão também. Prontinho. Agora eu tenho aqui meu título quase que definitivo, né? O meu texto e o botão. Vamos dar mais uma olhada aqui para entender. A gente tem um título mais fino, nossos produtos. Eu vou copiar esse texto aqui já. Conheça nossos produtos. O botão é amarelo e quando passar o mouse, o estado hover dele é preto. Ok, então vamos lá. Aqui é nossos, aqui embaixo produtos. O texto aqui eu vou mudar.
Seleciono. Colar como texto. Prontinho. Agora eu vou editar esse texto. Ele é centralizado na cor branca. Ok. Esse produtos aqui, como eu não escrevi ele em todo maiúsculo, eu posso vir aqui em estilo e colocar transformação maiúsculo. Então, fique à vontade. A forma que você achar que melhor se enquadra, não tem problema, certo? Eu vou fazer um detalhe aqui. Em nossos, eu vou colocar um pouquinho mais de peso. Isso. Eu vou colocar aqui, ó, em pixels, a altura da linha. Eu vou colocar aqui 35. Na verdade, eu posso até pôr 30. Pronto. 30. Provavelmente a fonte aqui é 30. Não, é 35. 35. Coloquei uma entrelinha igual em 35. E agora eu venho aqui em avançado. A margem, eu vou desabilitar porque eu não quero a margem todas iguais. Eu quero só a inferior. Eu vou pôr negativo. Menos 20. Porque eu quero que aproxima os nossos de produtos. Certo? Então, vamos lá. Vamos ver como é que tá aqui, ó, nossos produtos. Só que eu tô achando nossos menor que produtos, então eu vou diminuir um pouquinho aqui. Vou selecionar o nossos, estilo. Vamos diminuir aqui. 30. Agora acho que ficou interessante. E a altura da linha ficou 35, então acho que agora ficou bacana. O botão, vou selecionar ele. Estilo, ele começa com texto preto e o fundo amarelo. E quando passar o hover, ele vai ficar com texto branco com a cor de fundo preto, certo? Veja só. E tem um detalhe, o texto, o botão, né, o texto do botão de exemplo, ele tem uma setinha. Então a gente vai adicionar agora. Fecho aqui, vem na parte de conteúdo. Conheça nossos produtos. E eu venho aqui embaixo em ícone, biblioteca de ícone. Pesquiso por arrow, flecha, insiro. E eu vou mudar aqui, ó, posição do ícone para depois. Prontinho. Eu posso aumentar o espaçamento da palavra para o ícone. Pronto. E está aí o botão da seção de produtos. Agora eu estou achando aqui muito apertado. Eu posso vir aqui na coluna. Eu vou editar essa coluna. E eu vou colocar aqui, ó, em avançado um padding. Eu vou colocar um padding igual para todos os lados. Então eu vou colocar 40 aqui. Vamos ver como é que está lá no nosso exemplo. O padding está bem maior. Posso colocar o dobro. Que agora vai ficar bem próximo. Isso aí. Eu estou fazendo bem por cima, assim. Eu não estou seguindo bem fielmente todas as medidas. Porque o objetivo dessa aula é mais para te ensinar como trabalhar com as ferramentas do Elementor, tá ok? Então, essa questão assim, se ficou um pouquinho diferente, então a gente vai desconsiderar, vai relevar. O próximo passo agora é que nessa seção produtos aqui, tem uma imagem de fundo, certo? Uma imagem de fundo. Então, vamos trabalhar aqui com ela. Eu venho aqui, seleciono editar coluna, já estava selecionado, eu venho na abinha estilo. Eu venho agora tipo de fundo, clássico e imagem. Eu vou subir uma imagem aqui para o site. É essa aqui. Que eu vou utilizar uma imagem como fundo para ficar nessa coluna. Prontinho, tá aqui a minha imagem. Só que ela está toda desconfigurada. Vamos começar primeiramente definindo uma posição para ela. Então eu quero ela centralizada. A gente tem aqui várias opções, esquerdo, superior, superior centralizado, enfim, veja qual que é a melhor opção para você no seu projeto. No nosso caso aqui é toda centralizada, ok?
O próximo passo aqui é anexo, eu quero padrão. Se eu colocar o padrão, no caso aqui, é a mesma coisa que rolagem, certo? Quando você rola a página, a imagem rola junto, ela se movimenta junto. Quando é fixo, a imagem não se mexe. O fundo, né, a página mexe, né, só que o fundo fica fixo, certo? Então, nesse caso aqui, eu recomendo utilizar o padrão porque a imagem ela não é tão grande. Então, ao rolar a página, ela pode sumir, ok? Repetir, eu vou colocar para não repetir. E tamanho, eu posso manter padrão. Agora, um detalhe que vai realçar mais aqui o nosso texto é, além de fundo, eu posso trabalhar com uma sobreposição de fundo, onde eu posso adicionar uma camada aqui de uma cor. Então, veja como vai ficar interessante. Tanto uma cor como uma outra imagem. Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar uma outra cor, vou utilizar um preto. E ele já vem aqui com a opção de opacidade, justamente porque é como se eu estivesse adicionando um filtro por cima. Então, dá um realce a mais na imagem, certo? Ele dá um destaque diferente para a imagem, realçando o título, né? Os textos, as informações de texto. Então, a imagem já não chama tanto a atenção, ela perde aquele destaque, realçando as informações de texto que estão na frente, certo? Então, com isso, a gente tem aqui a nossa coluna toda estilizada, ok? Vamos dar uma olhada aqui como que tá. Então, ela tá aqui igual que a gente fez e a gente precisa fazer a mesma coisa, só que para o lado de cá. Então, para agilizar o processo, eu posso muito bem clicar aqui nessa coluna e duplicar. Veja só, eu dupliquei todas as informações, todas as configurações de estilo e criei uma nova, certo? Então eu posso vir aqui e excluir essa coluna aqui. Agora eu só venho trocando o conteúdo. Uma vez que eu criei uma coluna, coloquei o conteúdo, estilizei o conteúdo, eu posso duplicar e aproveitar tudo isso para ganhar tempo, certo? E manter o padrão. Agora eu venho aqui, a gente vai mudar agora para solicite seu orçamento. Eu vou copiar esse texto aqui para utilizar já. Vamos voltar a solicite seu embaixo orçamento. O texto aqui é outro. Eu vou colar aqui. Pronto. E o botão aqui, ele também muda. Faça uma cotação online e ele começa azul em vez de amarelo. Então, vamos mudar aqui, ó, faça uma cotação online. E em estilo, eu vou mudar do estado normal a cor de fundo de amarelo para azul. E o texto branco. Prontinho. Agora vai ficar faltando apenas a imagem de fundo aqui. Então eu vou editar a coluna, estilo, imagem, eu vou deletar essa imagem e vou subir outra. Vou enviar aqui e seleciono aqui a minha imagem. Prontinho. Veja que ela está carregando. Veja que como eu estou utilizando uma imagem de fundo, ela tem um tamanho até interessante. 1000 pixels de comprimento por 667 pixels de altura. Então não pode ser uma imagem pequena, porque senão ela vai estourar, ok? Ela não vai preencher todo o espaço, né, do background e vai estourar, vai ficar com uma qualidade ruim e isso não é legal. Então eu seleciono aqui e clico para inserir mídia. Prontinho, agora a minha imagem está aqui de fundo, só que no nosso exemplo, o fundo aqui está um filtro azul. Então eu venho aqui, já coloquei meu fundo, agora em sobreposição de fundo, eu vou colocar um tom de azul, aquele azul mais escuro que a gente estava utilizando. Vou colocar aqui um pouquinho. Isso. Só que tem um detalhe.
Nesse caso aqui, veja que a imagem ela não está ficando igual, porque tem um efeito. Além de colocar uma cor de sobreposição, você pode aplicar também isso aqui, ó, modo de mesclagem. Então você tem alguns efeitos ainda. Você pode dar uma navegada aqui e ver qual dos efeitos te atende melhor. Veja só, tem vários efeitos aqui. Então assim, no caso dessa seção, eu vou utilizar aqui um efeito de overlay. Não é overlay não. Darken. Também não é. Vamos ver aqui qual que é. Isso, Multiply. Multiply já ficou mais interessante. E vamos escurecer um pouquinho mais esse tom de azul aqui. Isso, tá bem próximo. Tá ficando. E aqui a gente vai ajustando na mão mesmo, né? Até chegar no resultado que a gente quer. Acredito que ainda tá mais nítido, tá mais escuro aqui. Mas o nosso acho que ficou melhor agora. Nessa parte aqui tem um realce maior da imagem. Mas isso foi bacana porque deu para mostrar um pouquinho sobre os modos de mesclagem, né? Esses filtros aqui. Quem trabalha com Photoshop, com Illustrator, CorelDRAW, quem é designer, né, principalmente, já sabe que esses filtros aqui são bastante comuns dentro do programinha para a gente criar imagens, peças gráficas com uns efeitos bem interessantes. Então, nesse caso aqui a gente pode aplicar também. Feito isso, agora eu vou ver como que vai ficar o nosso modo responsivo. Então eu já venho aqui em Mobile, né? Aqui a gente viu que por conta daquele espaçamento interno das colunas, o texto ficou bem apertadinho, veja só. Então vamos trabalhar aqui. Eu venho aqui em editar coluna, avançado, e aqui ó, o padding eu vou tirar. Pronto, zerei. Agora eu vou colocar um padding padrão de 20. Vamos ver como é que fica. Não, 20 ficou pouco. Vamos por 40. 40 ficou muito. 30. 30 ficou um tanto bom. Veja só. Agora a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo. Eu vou editar coluna. Eu venho em avançado. Padding eu vou colocar 30. Prontinho. Agora eu tenho aqui minha seção de produtos e minha seção de solicite um orçamento padronizada, tanto para computador quanto para smartphone. Agora eu vou na versão de tablet. Versão de tablet, eu vou só diminuir também aqui o padding, em vez de daquele tamanho todo eu vou colocar 30, manter igual no mobile, né? Pronto. Então aqui a gente conseguiu padronizar e está pronta a nossa seção de solicite, um orçamento e produtos. Feito isso, eu posso vir aqui e clicar em atualizar. Ele vai salvar para a gente. Vamos ver como que está ficando agora. A nossa homepage, a nossa landing page, né? Certo, a gente já tem 2 seções prontas e agora a terceira ficou pronta. Toda funcional e toda adaptada no responsivo também, certo? Agora ficou faltando apenas a seção aqui embaixo do Fale Conosco, certo? E localização. Então, vamos voltar lá. A gente coloca aqui no modo para desktop e vamos trabalhar aqui uma nova seção. Como essa nova seção ela segue o padrão dessa aqui e dessa seção aqui, eu posso muito bem copiar. Eu vou copiar aqui, certo? Eu posso, na verdade, me ver essa ideia agora. Eu posso fazer isso aqui, ó, duplicar. Ele criou essa seção aqui, eu vou arrastar para cá, para baixo. Pronto. Isso aqui, essa ação que eu acabei de realizar, ela não é nem um pouco assim
funcional para o nosso exemplo, é mais para te mostrar essa possibilidade, que você pode duplicar inclusive uma seção inteira e arrastar para onde você quiser, certo? Então veja que eu queria criar uma nova seção seguindo o padrão de espaçamento, eu dupliquei uma seção já criada e vou trabalhar em cima dela. Então aqui eu já posso, eu vou excluir essa imagem e vou excluir esse texto aqui também, certo? É mais para te mostrar essa foi uma oportunidade, né, para te mostrar essa possibilidade de duplicar uma seção e mexer com ela, né, reordenar. Então essa é uma das grandes vantagens que o Elementor fornece para a gente. Ok, então eu vou utilizar agora um mapa e essa seção aqui. Essa seção ela é muito parecida com essa, certo? Onde eu vou colocar uma coluna com um background aqui. Só que nesse caso, as colunas elas não vão ficar encostando dos lados, ela vai ficar naquele formato boxed, né? Então eu vou voltar aqui, minha seção eu vou editar, eu mantenho aqui a largura do conteúdo boxed, ok? E vou vir aqui em elementos, Google Maps, e vou arrastar aqui, ó. Pronto. Quando eu faço isso, o Google Maps ele já traz o endereço padrão, esse aqui. Então, você no caso pode colocar o endereço da sua empresa aqui que ele vai carregar, certo? No nosso exemplo aqui, ó, o endereço é esse, Rua 1, quadra 2. Vamos colocar aqui, ó, para ver como que fica. Veja só, ele já pegou aqui, ele pegou um endereço aqui qualquer, nem pegou completo não. Deixa eu pegar esse endereço aqui, ó. Pronto, copiei errado também. Então agora eu colo aqui, vamos ver. Pronto, ele já pegou agora o endereço certo. E eu trabalho aqui o zoom. Eu vou colocar o zoom aqui em 17, porque eu quero bem próximo. Veja só, bem próximo. Então aqui você regula o nível do zoom. E aqui eu vou trabalhar a altura. Eu vou aumentar um pouquinho só esse mapa aqui. Vou colocar ele 300. Prontinho. Vou colocar um pouquinho mais para o pontinho ali aparecer. Pronto. 300. Eu estou com esse espaçamento interno da coluna, então eu vou tirar. Edito aqui a coluna, venho em avançado e vou remover. Pronto. Certo? Agora eu vou trabalhar aqui essas informações de texto. Então a gente tem aqui um título, eu tenho aqui uma lista de ícones, certo? E um background com uma imagem. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou adicionar esse background. Eu venho em editar coluna, estilo, tipo de fundo. Eu vou colocar aqui, ó, uma imagem. Vou lá subir a imagem. Selecionei. A imagem está aqui. Então agora eu já inseri aqui. Ela não vai aparecer porque não tem elemento nenhum. Então a imagem não aparece ainda. Então eu vou jogar agora. Eu vou começar. Primeiramente eu vou colocar o título, né? Eu vou aproveitar esse título aqui, que ele é o mesmo estilo. Então eu vou clicar e vou arrastar para cá. Pronto. Já adicionei um título aqui. E agora eu vou vir aqui nas ferramentas e vou pesquisar por lista de ícones. Isso. Prontinho. Agora eu tenho aqui o meu título e minha lista de ícones. Agora vou começar a estilizá-los para que eles fiquem igual ao do exemplo. Então aqui é Fale Conosco, alinhado para a esquerda. A lista de ícones aqui, os ícones estão em amarelo. Primeira coisa que eu venho aqui em ícone, cor, amarelo. Tamanho aqui eu vou manter, vou colocar aliás em 16. E eu vou trabalhar agora os ícones. O primeiro é de telefone. Então eu vou copiar esse telefone aqui. Vamos copiar primeiro as informações, porque aí já agiliza para a gente. Informações de WhatsApp aqui também.
informação de e-mail. Informação de e-mail e agora o endereço. Pronto. Como aqui não tem mais um campo, eu posso adicionar um item ou duplicar, certo? Fique à vontade. Vou duplicar aqui e vou adicionar o endereço. Prontinho. O contato aqui ficou com um espacinho, eu vou tirar. E agora eu vou começar a trabalhar os ícones. Esse primeiro aqui é telefone. Esse telefone aqui diferente. O segundo é o WhatsApp, então eu posso remover aqui o WhatsApp. O segundo é o e-mail, então eu vou utilizar o ícone envelope. Inserir. E o último é um pointer. Não é um pointer, né? Vamos ver aqui qual que é esse aqui. É um pin. Vamos ver se é em pin em inglês. Tem esse aqui. Eu vou utilizar isso aqui porque eu tô para não perder mais tempo. Vou utilizar isso aqui. Pronto. Agora eu tenho aqui meus ícones, certo? Os dados de contato, tudo certinho. Agora vamos começar a estilizar. Primeira coisa é o alinhamento aqui é à esquerda, certo? Os ícones eu vou alinhá-los, deixar eles todos centralizadinhos. O texto eu vou colocar ele na cor branca. E eu vou diminuir um pouquinho, porque eles estão muito grandes. Eu vou colocar aqui, vamos ver, 14. 14 está num tamanho bacana. Vamos ver lá no exemplo. Isso, está num tamanho bom. E agora eu vou aumentar um pouquinho esse espaçamento, que as informações estão muito apertadas, né? Está muito coladinho uma da outra. Então eu vou vir aqui, ó, em lista, espaçamento, e vou aumentar. Agora eu já consegui colocar um espaçamento aqui um pouco maior. Feito isso, eu venho aqui em título, avançado, para empurrar um pouquinho para baixo também. Então eu venho aqui em inferior. Pronto. Vamos ver como que está ficando agora. Vamos ver nosso exemplo. Tem um espaçamento aqui e a lista de ícones aqui com os itens, cada item com um espaçamento entre eles. Vamos ver aqui. Posso aumentar um pouquinho mais aqui na lista. Seleciono aqui e venho aqui, em vez de 10, vamos subir aqui para 15. Acho que 15 ficou muito. Vamos pôr 13. Pronto. Acho que desse tanto está bom. Feito isso, agora a gente vai fazer um detalhe que é muito interessante, que é esse efeitinho aqui de sobreposição, que é um efeito muito bacana, que dá um efeito 3D no nosso layout. Então vamos lá. Primeira coisa a gente vai ter que trabalhar a questão de profundidade. Profundidade aqui, a gente vai trabalhar assim, ó, essa ferramenta aqui. Eu vou clicar em cima do mapa, com o botão direito para editar. Eu venho aqui em avançado. E eu venho aqui, ó, Z-index. Essa propriedade, ela ajuda a gente a trabalhar com cada elemento como se fosse camadas, certo? Quanto maior o número do Z-index, significa que mais alto está o elemento. Então, se eu colocar aqui o Z-index 1 e na verdade eu vou colocar, em vez de ser no mapa, vou apagar aqui, eu vou colocar na coluna. Editar coluna, eu vou colocar o Z-index 1 e essa outra coluna aqui, eu vou editar. Isso. Eu venho em avançado, eu vou colocar o Z-index 0. Porque assim eu consigo dizer que essa coluna ela está acima dessa outra aqui. Agora eu vou pegar essa coluna e vou trabalhar o posicionamento dela. Como que eu faço isso? Eu edito, coluna, venho aqui em margem e eu vou começar a trabalhar. Primeira coisa aqui na esquerda eu vou colocar negativo. Vou colocar menos 40.
Veja que agora a coluna está entrando por detrás do mapa, certo? E agora eu vou jogar ela um pouquinho mais para baixo. Vou colocar 60 aqui. Veja que agora ela desceu aqui um pouquinho, certo? Só que aqui o texto ficou oculto. Então eu vou trabalhar um espaçamento interno dessa coluna aqui para que ele empurre o texto para cá. Então aqui na esquerda, como eu coloquei 40, eu vou colocar 80, certo? E na direita aqui eu vou colocar 40. Então veja que agora já deu uma aumentada aqui, certo? Agora ficou muito apertadinho aqui, na verdade ficou nivelado aqui, eu não quero isso. Então na coluna aqui eu vou editar o margem inferior, eu vou colocar menos 60, para dar esse efeito de que deslocou a coluna e ao mesmo tempo ela está atrás do mapa, certo? 60 eu acho que ficou muito, acho que 40 vai ficar melhor. Pronto. Veja só, com isso eu criei um efeitinho aqui, colocando essa coluna atrás do mapa. Então eu consigo dar uma certa interatividade aí no nosso layout. Quebra um pouquinho essa questão de colunas tudo alinhado, tudo certinho. Então você tem essa possibilidade também de trabalhar com esses efeitos de um modo bidimensional, certo? Sair do bidimensional para o tridimensional. Então agora fica faltando eu colocar essas bordinhas arredondadas aqui na coluna. Então eu vou editar, eu venho aqui em estilo, borda e arredondamento, eu vou desmarcar aqui porque eu quero que somente a borda inferior tenha 20 e a borda da esquerda, não, a borda da esquerda não, é a borda da direita, 20. Pronto, veja que agora somente esse cantinho e esse aqui ficou com o canto arredondado. Aqui ficou retinho, certo? Então, é outro detalhe que você pode explorar bastante para enriquecer o layout dos seus projetos. Feito isso, eu clico aqui para ver como que tá no modo para mobile, né, e para tablet. No caso, esse efeito aqui ele fica legal para quando a gente está no computador. Para o modo de celular, smartphone e tablet, eu já não recomendo, porque a tela é muito pequena. Então, digamos assim, que esse efeito ele quase que não vai aparecer. Então, no modo responsivo, eu já acho interessante remover esse efeito. Então, eu venho aqui no mobile, né? E eu vou meio que resetar esses efeitos. Então, eu vou editar a coluna. Eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar 0. Deixar retinho mesmo. Avançado aqui eu vou colocar 40. E no margem aqui eu vou zerar. Pronto. Com isso eu já deixo padronizado, ok? E agora eu venho aqui no modo para tablet. No tablet eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou resetar esses estilos aqui porque eu acho que não vai ser tão interessante assim para quem estiver acessando. Prontinho. E agora eu venho aqui em estilo, borda e vou zerar também. Ok. Só que no mapa aqui ele ficou com essas bordas aqui. Então eu vou editar aqui a coluna e vou zerar. Pronto. Agora o meu mapa ele está com largura total, assim como o Fale Conosco. Feito isso, eu posso clicar aqui em atualizar. Vamos dar uma olhadinha lá como que está ficando o nosso projeto. Seção de introdução, seção de serviços, nossos produtos, solicite orçamento. E aqui a gente concluiu a nossa seção de Fale Conosco e localização, certo? Então com isso a gente conclui essa terceira parte do projeto, deixando para a parte final a questão aqui do slider, né? Que vai ficar aqui no topo, esse slider aqui. Esse slider ele já é um pouco complexo, porque envolve a instalação de um plugin pago, tem alguns outros recursos a mais, mas que realmente vale a pena investir porque dá todo um toque especial para o projeto, certo?
Então a gente vai deixar isso aqui para a próxima aula, porque essa aqui já está ficando até longa. Mas eu aproveito então, se você está curtindo essa aula, está gostando, está acompanhando a série, então não deixa de se inscrever no canal, siga a gente lá no Instagram, porque em breve vai sair novidades, como eu falei no início do vídeo. Eu vou liberar o link para pré-inscrição do nosso curso, Web Design, Web Evolution, né? Criação de sites lucrativos. Então, fique atento se você tem interesse aí de jogar o seu projeto, abrir sua empresa, correr com ela dentro da internet, aprender aí sobre criação de site, criação de landing pages, sem precisar programar nada. Veja que a gente conseguiu criar essa página aqui toda sem uma linha de código, a gente não programou nada, usando só as ferramentas que o WordPress fornece pra gente. Então fique atento, se você está gostando aí, esse curso vai te atender e muito. Então te espero no próximo vídeo. Tchau!